Hoje eu quero aprofundar um nível mais sutil, falar sobre respeito energético, porque não é só sobre palavras, é sobre intenção. Você pode sorrir externamente e invadir energeticamente. Respeitar não é manipular, não interferir sem permissão, não usar espiritualidade como ferramenta de controle, não impor a sua verdade espiritual. Maturidade espiritual não é falar de luz, é agir com ética. A nova terra não será construída por pessoas despertas, mas por pessoas responsáveis. Responsáveis pelo que falam, pelo que sentem, pelo que emanam. Respeito energético é entender que cada alma tem o seu tempo. Não é sua missão convencer ninguém. Não é sua missão acordar ninguém. Não é sua missão salvar ninguém. Sua missão é sustentar a sua frequência com integridade. Respeito e liberdade começa quando eu paro de querer controlar o outro e coloco foco na minha evolução para que eu possa ser um ser humano melhor, mais altruísta, mais amoroso, respeitoso, para que num todo possamos ser todos um. E que alegria poder estar aqui com você em mais um programa incrível, Filosofé, Papo Cabeça com Café, falando de alma para alma. E quero deixar um convite especial para você. Se inscreva neste canal para estar sempre conectado a conteúdos incríveis de expansão. Nos vemos na próxima semana. Olá, 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 galera linda do Filosofé, Papo Cabeça com Café. Meu nome é Adriana Silveira e eu sou uma cientista da alma. E sempre é uma honra estar aqui no programa Filosofé, Papo Cabeça com Café, Universo Feminino, no quadro Dimensão da Nova Terra 5D. Aqui a gente fala de assuntos de expansão, mas expansão de verdade. Não é aquela coisa bonita no papel que não muda a vida, não é verdade? O caminho do despertar é a consciência. Vamos ser honestos. Muita gente acha que a nova terra pode ser medida por você tomando banho de ervas, postando frases bonitas, não é verdade? Só que a pessoa ainda aceita migalhas, aceita ser desrespeitada. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o autorrespeito. O autorrespeito é o alicerce da integridade e o pilar que vem junto com o respeito da nova era e também da nova terra. O autorrespeito, gente, não é arrogância. O autorrespeito é bem mais que uma frase poderosa ou uma forma de olhar para o outro ou para si mesmo. É você não se abandonar. É você se tratar como voto sagrado, como você é um ser muito sagrado, como um templo. Você não negociar sua dignidade. Você não parar de implorar por lugar onde você já percebeu que não cabe mais. Isso é a nova era. Sim, o autorrespeito tem custo. Só que o preço é a tua dignidade. A nova era 5D, ela é um padrão interno de consciência, onde no 3D você vibrava com medo, aprovação, competição, sacrifício, escassez, culpa. Só que na 5D você vai ver a verdade, você vai ver a coerência, você vai ver a presença, a responsabilidade, o merecimento, a permissão de ser quem você veio ser na Terra. E você vai trazer o amor com limites. Quem não respeita vira templo aberto para invasão. Você tolera o que te fere. Você se adapta ao que te diminui. Gente, o que é isso? Você chama abuso de fase. Pessoas te batem e você diz, nossa, ele estava nervoso. Você chama humilhação de aprendizado. O que é isso, gente? Está mudando os conceitos. Você chama dependência de amor. Aqui tem 3 sinais que eu vou te explicar para você entender bem o que eu estou dizendo. Quando a gente está nesse lugar de se explicar demais, quem não tem autorrespeito vira advogado da própria existência. Pede desculpa por existir, justifica limite, justifica escolha. Gente, você não precisa
justificar o óbvio. Você não precisa justificar o óbvio. Olha para você e diz: "Eu não preciso justificar o óbvio". Você aceita desalinhamento para não perder pessoas, pelo amor de Deus, gente. Deixa aí pessoas que não te respeitam, pessoas que invadem a tua realidade sem pedir licença. Você engole sapo para manter presença, você vai naquela reunião dos sogros, da família que você não quer ir. Isso é falta de autorrespeito. Só que tem um detalhe, quando você se diminui para caber, você perde você primeiro. Você se desfragmenta e é a tua alma que sofre. Outra coisa, você tenta consertar a pessoa para merecer amor. Olha isso, gente. Isso é muito alto, falta de autorrespeito. Isso é clássico quando ele mudar, quando ela entender, quando eu provar que eu sou boa, isso nunca vai chegar. Tanto que eu sou terapeuta e às vezes as mulheres chegam para mim: "Não, ele vai mudar, ele vai mudar, ele vai mudar". Ele pode mudar com a outra, mas não vai mudar com você. Porque enquanto uma mulher aceitar o desrespeito do homem, ou quanto um homem aceitar o desrespeito de uma mulher, ele está fadado a continuar sem dignidade. O autorrespeito, gente, é sair do tribunal das justificativas e começar o quê? A criar autorresponsabilidade com a sua própria existência. Isso é a nova terra. Isso é estar em 5D. Tá? E tem gente que acha e usa a espiritualidade como desculpa para continuar tolerando o intolerável. A pessoa fala: "Ah, ele é meu karma", a pessoa fala: "Ah, é meu contrato". Gente, você tá o quê? O que que você tá se você acredita que isso é verdade, vai procurar alguém para desfazer isso. Tem que ter compaixão. "Ah, ele está sendo um processo lidar com essa pessoa. Ele é assim mesmo". Tudo isso são frases que você se fala para quê? Para tolerar o desrespeito. Então é muito importante, primeiro, para resolver isso, para você começar a sair desse lugar, primeiro, faça, né, um diário, né, um diário. E nesse diário, você vai dizendo o que você precisa fazer para parar de se desrespeitar. Quais são? Onde eu estou me traindo? Você vai se respondendo perguntas. Qual o limite que eu estou adiando? O que eu estou aceitando só por medo? Sem julgamentos. Faça isso sem julgamentos, só a verdade. Limite não é briga, é direção. O limite não precisa ser agressivo. Ele é uma frase clara, sem novela. Exemplos clássicos, né, que a gente pode dizer: "Ah, eu não aceito ser tratada assim", mas você continua com aquela pessoa. "Eu não vou continuar nessa conversa nesse tom", mas você depois volta e pede desculpa. "Ah, eu não estou disponível para isso", mas depois você vai lá e implora com migalha. "Eu não preciso de respeito, eu me retiro". E depois, o que acontece? Para você negociar o que te adoece, gente, se algo te custa a tua paz, o teu sono, o teu brilho, isso não é prova espiritual. É sinal de desalinhamento energético. A nova terra é simples. Se não tem coerência, não tem 5D, não tem mais que estar na tua vida. É fácil falar, não é verdade? Mas também é importante você olhar para tudo isso com amor. Então, faça as perguntas. Onde eu estou me traindo? Qual é o meu limite? Onde eu estou adiando o meu sucesso? O que eu estou aceitando só por medo? Sem julgamento, só a verdade. Com isso, gente, você começa a resgatar o teu autorrespeito. A casa antiga, bem cuidada, se transforma numa mansão da alma, com muito amor e com muito respeito. Quem tem autorrespeito não fecha o coração, só fecha a porta para quem está te sugando. E quando você se respeita, a vida entende o recado. E ela para de te testar com migalhas e começa a te apresentar banquetes. Faça essa experiência. Porque no fim, a pergunta é só uma: você está vivendo como quem se honra ou como quem se adapta? Pensa sobre isso. E se esse conteúdo fez sentido para você, faz com uma coisa bem simples, se inscreve aqui no canal, deixa um like, compartilha com alguém, né. Eu sou Adriana Silveira e foi um prazer estar aqui no programa Filosofé, Papo Cabeça com Café, Universo Feminino, no meu quadro Dimensões da Nova Terra, 5D, onde a gente fala hoje sobre autorrespeito. Na próxima semana tem mais. Beijo! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Gonçalves, psicóloga clínica, analista haitiana e arte terapeuta. Eu venho hoje no canal Filosofé,
Papo Cabeça com Café. Esse momento que é maravilhoso de reflexão, de troca, de autoconhecimento, introspecção e percepção. Estamos hoje no quadro Prosas da Psicologia, que é para a gente refletir sobre o nosso emocional, aquilo que a gente carrega no nosso coração, na nossa cabeça, aquilo que a gente precisa movimentar para que a gente possa se entender melhor e que a gente possa entender melhor também o outro e as nossas trocas. O tema do mês de março é respeito, o pilar da nova terra. E dentro desse tema, no mês da mulher, que é o mês de março, a gente precisa refletir um pouco como é que é esse movimento da gente, né, de nós mulheres, para que a gente possa se perceber, se conhecer, se entender melhor e se respeitar melhor, consequentemente. Eu hoje trouxe esse livro maravilhoso da Clarissa Pinkola-Estés, que é Mulheres que Correm com os Lobos, continuando nessa homenagem às mulheres. Nesse momento, vou fazer essa leitura com vocês. A energia, o sentimento, a intimidade, a solidão, o desejo, o tédio, todos aumentam e diminuem em ciclos relativamente comprimidos. Nosso desejo de proximidade, de separação, alterna ciclos de crescimento e de declínio. A natureza da vida, morte e vida não só nos ensina a acompanhar esses ciclos na dança, mas nos mostra que a solução para o mal-estar está sempre no contrário. Portanto, novas atividades são a cura para o tédio. A intimidade é a cura para a solidão. É a solidão a cura para a sensação de falta de espaço. Sem o conhecimento dessa dança, a pessoa tem a tendência, durante vários períodos de águas paradas, a traduzir a necessidade de atividade nova e pessoal em gastos excessivos, em exposição a riscos, em escolhas irresponsáveis, na procura de um novo parceiro, ou uma nova parceira, né? Esse é o jeito do tolo ou do pateta. É a solução dos que não sabem, ou seja, daqueles que não têm sabedoria. Esse texto da Clarissa, ele é muito interessante para a nossa reflexão a nível do nosso autoconhecimento. Se autoconhecer é se respeitar. Se eu me conheço profundamente, se eu tenho intimidade comigo mesmo, eu tenho condições de perceber quais são os meus limites e até onde eu preciso ir. E até onde eu posso ir também, né? Eu acho que também reconhecer os nossos limites é importante para que a gente possa se respeitar e se entender em situações que poderiam ser de vulnerabilidade, de risco, de excesso. O excesso, ele é sempre o desequilíbrio do respeito, do autoconhecimento e da autopercepção. Se eu me respeito, se eu tenho conexão comigo mesmo, eu vou até um certo ponto que faça sentido para mim. Aquilo que faz sentido para mim é onde eu alcanço, onde eu tenho capacidade, condição de discernir que aquilo está correto para mim, que aquilo me faz bem ou que aquilo não está legal. Eu acho que esse movimento do autoconhecimento e do autorrespeito, consequentemente, ele conversa com essa mulher que se percebe, que tem sabedoria, que tem intimidade com a sua vida, com a sua sexualidade, com a sua percepção corporal, física, energética, espiritual e emocional. A nossa mente, ela prega algumas peças na gente se a gente não está atento, se a gente não está presente. É como se o nosso corpo, a nossa casa sagrada, a nossa terra, ela fosse um local onde a gente precisa estar habitando, onde a gente precisa estar situado. No momento em que você não está nessa conexão, onde você não se encontra ali, tudo vai acontecer ao seu redor e vai te afetar de uma maneira caótica, absurda. É como se naquele momento você não estivesse em casa, então tudo te invadisse, tudo te deixasse vulnerável. Então esse movimento da autopercepção, de estar apropriado de si mesmo, intimamente ligado à sua consciência maior, te faz perceber quando algumas coisas entram e que não deveriam entrar, que não poderiam se aproximar. Aquilo que a gente precisa rejeitar e dizer, não, aqui eu não aceito. Ah, sim, aqui eu quero. Então esse é o movimento dessa intimidade mais profunda com a nossa introspecção. E para isso a gente precisa de silêncio.
É muito difícil que as mulheres, os homens, as pessoas no geral estejam atentos aos seus movimentos de silêncio, de parar consigo mesmo, de silenciar a mente, de ter um momento de respiração profunda, de ter consciência, né? De vibrar um movimento de paz, de calma. Uma música calma, um movimento de tomar uma água devagar, de você poder comer em paz. Eu acho que tem esse movimento também, né? De que a gente precisa fazer as atividades do dia a dia com um certo desacelerar, com uma certa calma, com uma certa conexão. E quando a gente está fazendo as coisas com muita rapidez, a gente não se questiona se aquilo tá bom pra gente, se não tá. Nossa, mas eu tenho horário, eu tenho que sair correndo, eu tenho que resolver isso. Tudo bem, você vai ter que fazer isso. Só que mais minuto, menos minuto, naquele momento, às vezes aquilo vai ser tão mais precioso, aquele tesouro que é aquele tempo, tão necessário para que você possa criar um vínculo com você, minimamente possível, sabe? Que às vezes uma respiração, né, você parar. Peraí, botei minha cabeça no lugar, clareei meus pensamentos, estou comigo mesmo, voltei, estou em casa. Então, esse movimento te faz estar um pouquinho com você, né? Às vezes é um minutinho ali para você passar um batonzinho, para você passar um hidratante labial, para você passar um óleozinho no cabelo, para você ficar um pouquinho com você. Eu acho que é o detalhe, sabe? É o detalhe do movimento, onde você se conecta, onde você se traz de volta. E sem isso a gente não consegue fazer esse movimento dessa mulher, né, que se conhece, que se percebe, porque se nas coisas tão pequenas, tão básicas do dia a dia, você não prioriza você, em que você vai priorizar? Porque eu acho que a coisa vai ficando cada vez mais complexa, né? É um copo de água que você não toma e que você, quando vai ver, nossa, passou o dia inteiro não bebi água. É uma alimentação totalmente descaracterizada daquilo que é o seu objetivo. E aí quando você vai ver, nossa, eu me alimentei super mal hoje, ou mal comi hoje, comi qualquer coisa, essa ideia do qualquer coisa, né? E eu acho que esse movimento, né, da gente se questionar em cada etapa do dia, em cada momento que você se encontra, é você fazer esse movimento do autorrespeito, da autopercepção e do autoconhecimento. Certo? Esse é o nosso recado de hoje. Espero que vocês estejam atentos, presentes, conscientes, para que a gente possa se conectar com esse movimento nosso, que é o pilar da nova terra, que é o respeito, tá? Beijo para vocês, até o próximo programa. Olá, querida mulher, que bom ter você novamente aqui conosco, aqui no Filosofé, Papo Cabeça com Café. Eu sou Ana Cavalcante e esse é o Simplesmente Voz. Hoje eu gostaria de falar com você de um assunto muito interessante em relação à garganta, em relação à voz. Como falar com uma pessoa que você está com um problema, mas você não sabe se acalmar para falar com essa pessoa. Você imagina que você está falando para você mesma com todo carinho, com todo amor. Sabe quando você pega uma criança no colo? Você pega a criança com carinho, com cuidado, né, para não machucar, para ela ficar confortável no teu braço. É assim que você tem que se pegar a você mesma. Pegue essa pessoa que é você nos braços e fale para você com doçura, com carinho, com amor. Fale para você. Depois, quando você for falar para a pessoa, ao invés de ficar com raiva, nervosa, porque aquela pessoa te deixa estranha, volte a pensar em você, como se você estivesse falando para você. Pegue-se no colo, pegue-se no abraço gostoso. Olhe para essa pessoa, lembre-se de como você se acalentou e fale com ela o que você deve falar, com o mesmo carinho que você gostaria de se falar a você mesma.
Não parece não, mas essa maneira de agir vai fazer você ficar mais doce, vai fazer você sentir mais carinho mesmo. A palavra é carinho mesmo, por você e, em consequência, pelo outro. Vai fazer você falar de uma maneira mais suave, a pessoa vai sentir essa tua intenção de falar com ela de uma maneira carinhosa e ela vai te responder da mesma maneira. Uma coisa leva a outra, entende? Da mesma maneira que você fala, aquela pessoa vai falar com você. Olha, é mágico como isso dá certo. Mas aí você fala assim, mas eu tô com uma raiva dentro de mim, eu tô com raiva. O que você pode fazer para aliviar essa raiva? Essa raiva está no teu coração? Essa raiva está no teu fígado? Será que essa raiva está na maneira de você falar? Não, ela tá. A maneira de falar é a reação. A raiva está lá dentro, nessa ação que ainda não funcionou. Então a maneira de falar, a raiva também está na garganta. Você pode falar com uma maneira dura, né? A raiva também está lá. Aí você respira fundo e se abrace. Pegue-se no teu braço e respira fundo. Aí você diz assim, eu estou largando toda essa raiva. Abre o teu peito. Abre. Aí pega de novo, se abraça. Inspira fundo. Aí você solta essa raiva. Com esse ar fazendo barulho. Aí você tá triste, a mesma coisa. Você se pega, você se abraça e você inspira fundo lá nas costas. A gente inspira, né? Fundo. E você solta a tristeza. Se abraça novamente, inspira fundo e diz para você: estou soltando essa tristeza. A mesma coisa vamos fazer com qualquer emoção que esteja te incomodando. Qualquer emoção que esteja te comprimindo. Quando você percebe que teus músculos estão presos, solta. Sinta o alívio de largar raiva, tristeza, ansiedade, medos. Eu tô com medo, abraça e solta. E observe como é que eu estou me sentindo agora que eu larguei esse medo. Como é que eu estou me sentindo agora que eu larguei essa raiva? Como é que eu estou me sentindo agora que eu larguei essa tristeza? É muito mágico. A gente fica livre dessas emoções. A gente se sente bem. E aí você fala com a pessoa que você precisa falar com o carinho que você se dá a você mesma. Com carinho, com respeito, com amor. É isso que eu te desejo nessa última semana do mês de março, esse mês que festejou dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Nós falamos em como nos dar as mãos, de como nos ajudarmos umas às outras, as mulheres, como irmãs, como aceitar a outra mulher sem criticá-la. Ah, ela é muito fofoqueira. Ah, ela é muito chata. Ah, ela fala demais. Ah, ela é muito mentirosa. Você está falando de você mesma. Então, abrace-se, aceite-se e diga: eu vou falar para ela com todo o meu amor e carinho.
ela merece amor e carinho, ela merece essa mesma energia que eu estou me dando, eu dou para outra pessoa, para que a outra pessoa se sinta bem. Solte essas energias que não te servem mais. Entre na nova era, mulher. Seja amiga da outra mulher. Esteja estando livre dessas emoções que só trazem doenças, tristezas, raivas, ansiedades, medos, angústias. Larga. O resto a vida te dá, porque a vida dá aquilo que a gente acredita. Até a próxima. Beijo grande, querida. Tchau.